dia? Curtindo o louvor? Ah, que bênção! Pessoal, hoje nós vamos fazer um exercício que eu gosto muito, mas a maioria de vocês fica em pânico quando a gente começa a falar sobre eles. Então, nós vamos lá para a página 8, tá bom? E vamos fazer o exercício 7, letra A. E aqui a gente tem muita propriedade de expoente que a gente vai precisar relembrar. Mas vamos devagarzinho que eu vou tentar passar tudo para vocês. Combinado? Vamos resolver aqui, ó. Eu sei que a luz da lâmpada tá pegando bem aqui, ó. Mas aqui é só um sinal de mais, tá bom? Quem tá com o livro, você consegue visualizar direitinho, tá? Eu fiz aí uma posição que não atrapalhasse ninguém para ver quem estiver acompanhando com o livro, tá? Então, ó, 2 elevado a x mais 3 mais 2 elevado a x menos 1 é igual a 17. Que complicado! Como que eu vou fazer isso? A primeira coisa é que você tem que separar dos expoentes essas contas de mais e menos. Essa daqui e essa daqui, ó. Tem que tirar essas contas de mais e menos do expoente, tá bom? Para isso, eu vou precisar lembrar uma propriedade de expoente. É o seguinte... Nós fizemos na semana passada, assim, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 8. E aí nós fizemos exercícios desse tipo. O que nós lembramos? Que quando a base é igual, você repete a base, o que você faz com o expoente? Soma. Então você faz 3 mais 8, né? E no final vai dar 2 elevado a 11. Beleza. Eu ensinei, então, o processo de ida para vocês. Só que vocês têm que entender que o processo de volta também é válido. Então, se eu tenho 2 elevado a 3 mais 8, eu posso voltar a ser isso. Eu posso voltar a ser o 2 elevado a 3 vezes o 2 elevado a 8. Tudo bem? Então, aqui, ó, 2 elevado a x mais 3 é, na verdade, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Então, eu fiz o processo de volta, eu fiz o processo inverso dessa operação matemática. Tudo bem? Tá? Então, ó, pensa comigo, se fosse 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, você poderia fazer 2 elevado a x mais 3, por causa da propriedade. Nós voltamos, nós fizemos 2 elevado a x vezes o 2 elevado a 3, tá? Mas, olha, eu copiei o mais, aqui já não tem mais a luz, tá mais fácil de visualizar esse sinal, ok? Aí fica 2 elevado a x menos 1. Uma galera aqui quer fazer isso daqui virar a divisão, quer fazer isso daqui virar a fração. Não faça, porque isso te complica. Eu já tentei ensinar fazendo esse método, os alunos ficam com muita dificuldade, então não faz. Pense o seguinte, se você utilizasse isso aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 8, quando você vai fazer essa propriedade, fica 2 elevado a 3 mais menos 8. O mais com o menos, na regra de sinal, vira o quê? Menos. Então, 2 elevado a 3 menos 8. Então, você também pode utilizar a mesma propriedade da multiplicação, só que o 3 vai ficar com sinal positivo e o 8 vai ficar com sinal negativo, certo? Ó, porque eu ensinei a ida, você tá nisso daqui, ó, um número menos o outro no expoente. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a volta para mim aqui na lousa, tá? Então, 2 elevado a x menos 1, volta. Ele era 2 elevado a x vezes, aqui ó, 2 elevado a menos 1. Separei em duas bases iguais, um ficou com o expoente x e um ficou com o expoente menos 1. Tranquilo? Igual a 17. Tudo bem? Então lembramos essas propriedades. Para a linha de baixo, eu preciso que você entenda que isso daqui é um termo mais o outro termo. O que é um termo mesmo, professora? Um termo, por exemplo, se você tem 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0, isso daqui é uma equação de segundo grau, tá? Termo são todos os bloquinhos que são separados por mais e menos. Então, esse 2x ao quadrado é um bloquinho, mais o 3x é um bloquinho, mais o 5 é outro bloquinho. Então, cada um dos termos é separado por um sinal. Aqui poderia ser menos, por exemplo, ó. Ok? Então, o termo ele pode ser composto de números, operações e letras, que são as variáveis. Então, aqui, ó, isso aqui é um bloquinho, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, mais. Isso é outro bloquinho, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1, igual, e o 17 é outro bloquinho. Então, ele tem 3 termos, na verdade. Se você passasse o 17 para cá como menos, ele seria um tipo de equação que teria 3 bloquinhos, tá? Só que, por enquanto, a gente não vai mexer com o 17. Calma, ok? E aí, o que eu preciso que você entenda?
que aqui você pode, esquece o 17 por enquanto, tá? Você pode aqui, ó, trabalhar com um processo de fatoração, que é chamado de evidência. Olha quanta coisa a gente está lembrando hoje, hein? Ó. Então aqui, ó, eu vou separar, vou fazer uns quadradinhos aqui, ó, para vocês irem guardando eles, tá? Ó. Ok? Aqui eu vou lembrar o evidência. Colocar em evidência, gente, é quando você tem dois ou mais termos e os termos têm alguma coisa em comum. Por exemplo, eu vou fazer de brincadeira, depois eu falo sério, tá? Sorvete e estrela. Vai ficar muito grande esse sorvete pro espaço que eu tenho aqui. Então, ó, sorvete e estrela mais sorvete e coração. Eu tenho dois termos, porque eles estão separados pelo mais. O que os dois termos têm em comum? Ah, eles têm em comum o quê? O sorvete. Então, põe o sorvete do lado de fora, faz um vezes e abre um parênteses. Se eu tirei o sorvete do lado de fora, quem sobrou? Estrela. Mas, se eu tirei o sorvete do lado de fora, quem sobrou? O coração. Agora, a gente vai fazer isso aqui na parte séria, tá? 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Quem eu tenho em comum? O 2 elevado a x, ó. Ele aparece nos dois termos, então eu vou colocá-lo em evidência. Tá aqui, ó, 2 elevado a x, olha, vezes, abre parênteses. Se eu já coloquei o 2 elevado a x em evidência, quem sobrou aqui no primeiro termo? x2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3. O mais, eu vou repetir, se eu já coloquei o 2 elevado a x aqui do lado de fora, quem sobrou? O 2 elevado a menos 1. Fecha parênteses igual a 17. Tudo bem? Agora eu tenho 2 elevado a x vezes, entre parênteses, 2 ao cubo mais 2 elevado a menos 1, igual a 17. Esse 2 elevado a menos 1 aqui é uma coisa que a gente também vai relembrar. Vamos lá, vamos ver como faz aqui. Ó. Então aqui, ó. Como que eu resolvo um expoente negativo? É o seguinte, gente, tem uma propriedade que fala assim, ó. Todo número elevado a um expoente negativo, tá? Você vai fazer com que esse número que é a sua base, ele se transforme em fração. Então aqui o A, ele é A o quê? Ele é A sobre 1. Se ele já for fração, melhor ainda, tá? Se ele não for fração, você transforma ele em fração, ok? E agora a fração fica elevado a menos n, tá? Porque todo número ele está sobre 1, a gente só não representa isso. Agora você vai fazer o quê? Para tirar esse negativo do expoente, você vai inverter a sua fração. Quem é denominador? Vira numerador. Quem é numerador, vira denominador. Então é assim, ó. O A desce, 1 sobe. 1 sobre A e o expoente que era negativo se torna positivo. Então, todas as vezes que você inverte a fração, você troca o sinal do expoente, certo? E aí fica 1 elevado a n, 1 elevado a qualquer número é 1. E aí o A fica elevado a n, só que positivo. Isso daqui é muito útil, gente, para quem vai fazer as engenharias da vida, tá? Tudo bem? Então, ali, ó, 2 elevado a menos 1. Escreve o 2 em forma de fração. Ele é 2 sobre 1, porque todo número ele é sobre 1. E aí o expoente estava negativo. Inverte, o 1 sobe e o 2 desce. E o expoente que era negativo fica positivo. 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, fica 1 sobre 2. Tá aqui, ó. Então, 2 elevado a menos 1 é meio, é 1 sobre 2. Tá certo? Então, gente, essa propriedade aqui, ó, fica para vocês de brinde, ok? Depois a gente vai trabalhar mais em outros exercícios durante as aulas 1 na semana com ele, tá bom? E o 2 elevado ao cubo, quanto que é 2 elevado a 3? É 8. Então, fica 2 elevado a x vezes, entre parênteses, 8 mais meio, igual a 17. Esse 8 mais meio você pode fazer MMC, você pode fazer a regra que eu vou ensinar aqui, só não transforme isso daqui em decimal. Porque é muito difícil ele querer a resposta em decimal. E aí o decimal pode te complicar. Pode te complicar, tá bom? Mas eu não gosto de fração. Mas acredite, a fração aqui é mais fácil que o decimal. A menos que você vá fazer tudo na calculadora. Como vocês estão em casa, se você vai fazer tudo na calculadora, vai ficar mais fácil para você agora. Quando você for fazer um Enem, quando você for fazer um vestibular, esquece. Isso daqui não é decimal. Isso daqui é fração, tá? Como que eu resolvo isso daqui quando tem um número inteiro mais uma fração? Um número inteiro mais uma fração, você resolve assim, ó. Pega o denominador e multiplica pelo número que você tem. Então, 2 vezes 8, 16. E aí você soma com esse cara aqui, ó.
com 1. É como se fosse fração mista. Lembra da fração mista? Então, 2 vezes 8, 16. 16 mais 1, 17. Então, fica 17 e repete o denominador 2. O 2 é o denominador, repete. Então, ó, 2 vezes 8, 16. 16 mais 1, 17. Fica 17 sobre 2. Olha aqui o que eu tenho agora. 2 elevado a x vezes 17 sobre 2 é igual a 17. Aqui você tem um número multiplicando uma fração igual a um outro número. Essa fração que está multiplicando, como que eu passo ela para o lado de lá de uma forma bem simples? Tranquilo, ó. Fica o 2 elevado a x, fica o igual e fica o 17. Agora aqui você inverte. O 17 que estava em cima vem embaixo. E o 2 que estava embaixo vem em cima. Então é só você mandar a fração para o lado de lá multiplicando, só que invertida. Dá o mesmo resultado, tá bom? É um jeito bem simples de fazer. 2 elevado a x é igual a 17 vezes 2 sobre 17. Sabre de luz nos 17. Tchau, tchau. Fica só o 2. 2 elevado a x é igual a 2. Quem que é o expoente aqui? 1. Cancela as bases, que são iguais, e iguala os expoentes. X é igual a 1. Acabou o exercício. Ele é longo, ele é extenso, muitos detalhes, muitas regras, mas a gente tem que passar por eles. Eu amo. Alguns alunos vão amar. Outros alunos vão olhar e falar, eca. Beijos.